Olá, meus amigos, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ismael Oliveira e nesse canal a gente aborda o tema ateísmo, a gente aborda religiões e nesses temas que a gente aborda aqui frequentemente no canal, hoje eu gostaria de falar sobre um questionamento que sempre é feito aqui para a gente, principalmente para mim, né? Como eu abri um canal, tive coragem de expor o meu pensamento ao público, né? Abrir câmera para falar a respeito de religião não é fácil, principalmente no nosso país. O nosso país, a grande maioria é religiosa, a grande maioria são cristãos. E quando você abre um canal para falar sobre esse tema, é um canal que ele não é muito bem-vindo no nosso país. Mas a gente não está preocupado com isso, aceitação, com views, com likes. Isso aí, pelo menos na minha opinião, não faz diferença. A única coisa que eu vejo nesse canal que me interessa abrir câmera, criar vídeos, expor o nosso pensamento contrário ao pensamento religioso. E geralmente, quando você faz isso, quando você expõe, quando você coloca vídeos no qual você faz críticas às religiões, principalmente às religiões organizadas, sempre vai haver pessoas, sempre vai vir defensores para defender essas ideias, para defender o seu Deus arrogado, para defender o seu Deus favorito. E um dos argumentos, que a gente pode até chamar de argumentos, né? Que, na minha opinião, eu não acho que são válidos, não é um bom argumento, é que quando você fala que não há evidências de deuses ou Deus, não tem essa prova, até o momento, nenhuma religião existente no planeta conseguiu provar os deuses que eles afirmam existir. Até o momento, nenhuma dessas religiões conseguiu fazer essa façanha. E para responder essas nossas críticas, as nossas análises racionais sobre o assunto, logo vem que eles falam, né? Você não consegue provar a inexistência de Deus. Então esse é o argumento. Vocês veem que é um argumento muito fraco, porque ele automaticamente ele faz a inversão do ônus da prova, porque geralmente quem tem que provar algo é quem afirma existir. Quando a afirmação de existência de Deus vem do lado teísta, do lado do religioso, do lado das pessoas que defendem um Deus, a gente espera que elas provassem que o Deus que elas falam existe. Mas elas invertem o ônus da prova e diz que quem tem que provar que o Deus delas não existe é o ateu. Então vocês percebem que esse tipo de argumento ele é muito fraco. Principalmente se você defender um Deus que é um Deus onisciente, é um Deus que está onipresente, é um Deus onipotente. Então é um Deus que tem muitas características, é um Deus que atribuíram tanta característica para esse Deus que hoje é difícil defender essa ideia, porque se é um Deus que está em toda parte, deveria ser muito fácil provar a existência desse Deus. Deveria ser algo muito simples e não como a gente vê na nossa realidade, porque até o momento nenhum deles conseguiram provar que o Deus que eles falam, que os deuses que eles afirmam existem. Então eles afirmam, eles mudam isso, né? Eles invertem o ônus da prova e diz que quem tem que provar que Deus não existe é o ateu, é os descrentes, as pessoas que não acreditam. Então, aonde que isso faz sentido na cabeça de alguém? Da mesma forma, eu poderia falar que para os religiosos que os deuses das outras religiões, eles deveriam também provar que não existe. Se eu chegar para um cristão, se eu chegar para um pastor e falar, pastor, você já provou que Anubis não existe, o deus egípcio? Você já provou que o deus Hermes, que o deus Ares, que o deus Hades não existe? Alguns desses deuses de outras religiões vocês já conseguiram provar que eles não existem? Porque o cristão, ele é muito soberbo, ele fala que o único Deus que existe é o dele, que é o Deus vivo, e que todos os demais são mentiras inventadas pelo homem. Agora, quando a gente puxa esse mesmo argumento contra o cristão,
Aí ele diz que o Deus dele é diferente. Não, meu Deus, ele sempre existiu, é o Deus vivo, é o Deus que criou o universo, é um Deus criacionista. Mas até o momento, provar a existência dos seus deuses, ninguém conseguiu. Então, quando o ateísmo vem a público e questiona esse fato de que não há evidência alguma que há deuses, e ainda mais que esse Deus é o Deus cristão. Quando a gente faz isso, a gente traz o ódio, a gente chama o ódio para a gente, porque os argumentos que a gente recebe aqui no nosso canal, os comentários, são comentários fraquíssimos, são pessoas que não sabem refutar nada do que a gente falou, não respondem nada dos questionamentos que a gente faz. A única coisa que tem é que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus te perdoe. Então, pessoal, inverter o ônus da prova não significa que Deus existe, porque é impossível você provar que algo não existe, porque não tem como você provar que uma coisa não existe. Como que uma pessoa vai provar que fada do dente não existe? É algo infalciável, algo impossível de se fazer. Como que você vai provar que fantasmas não existem? Como que você vai provar que Saci Pererê não existe? Então, a questão de Deus, ele se encaixa aqui também. Como que você vai provar que Deus não existe? Já que a gente não conhece tudo, não tem como você provar a inexistência de nada. Logo, você não conseguir provar a inexistência não é prova da existência. Logo, porque um ateu, um cético não consegue provar que Deus não existe, logo Deus existe. Faz sentido você afirmar isso? Faz sentido você ligar uma coisa com a outra? Então vocês percebem, vocês constatam que esse argumento é fraquíssimo, porque o religioso ele não conseguiu provar a existência dos outros deuses, que eles falam que é mentira, não conseguiram provar a existência do seu próprio Deus. E como a gente não consegue provar a existência de ser nenhum, não significa que o ser que eles afirmam existam. E há um detalhe, há um questionamento diferente, há um debate diferente, principalmente no meu canal. O meu canal é voltado não sobre existência, se existe ou não existe. Isso é uma perda de tempo total. Para mim, tanto faz se existe Deus ou não. Para mim, a discussão, o questionamento tem que ser feito com base na ética dos deuses que são arrogados. E se você for analisar a ética do Deus cristão, do Deus Yahvé, do Deus Jeová, é um Deus totalmente maluco, um Deus sanguinário. Ele é um ser totalmente sem escrúpulos, um ser que é capaz de fazer as piores barbaridades. E ainda assim, existem pessoas que defendem esse ser a unhas e dentes. Se o Deus cristão realmente existir, por que eu deveria adorar esse Deus? Por que eu deveria servir esse Deus? Eu gostaria que algum cristão respondesse para mim aqui nos comentários, me dando motivos válidos, motivos interessantes, porque eu deveria adorar o Deus cristão, mesmo que um dia alguém prove que ele existe. Por que eu tenho que adorar um ser que é perverso, que é um tirano, que é um ser totalmente desequilibrado, que não consegue controlar emoções? Se um ser humano consegue controlar suas emoções com a maturidade, você vai ficando mais maduro, você vai vivendo melhor, você vai convivendo melhor com as pessoas, porque relacionamentos humanos são difíceis. E se um humano limitado consegue controlar suas emoções, por que uma divindade que tem tantos poderes, como os religiosos falam, não consegue? É um ser que se zanga, se ira, mata pessoas porque ele estava zangado. Então, por que eu, como um ateu, por que eu deveria adorar esse Deus? Responda para a gente, meus amigos religiosos. Se você falar, você tem que adorar ele porque foi ele que criou você. Então a gente está dando uma obrigação. Por acaso eu pedi para existir? Eu não lembro. Porque se você não adorar, ele vai te castigar. Então ele está ameaçando as pessoas a adorar ele. Então, se um ser ele ameaça pessoas e com fogo eterno, que é uma coisa terrível, imagina você ameaçar as pessoas eternamente porque não te amaram. É isso que a religião, o cristianismo prega.
É um inferno para as pessoas que não querem amar a Deus. Se você não amar Ele, você vai ser punido e vai ser jogado no local para sofrer por toda uma eternidade. Então a pergunta que fica é essa: a gente realmente não consegue provar que esse Deus não existe? É algo impossível de se fazer? Porém, a gente não provar que Deus não existe não é a prova que Deus existe, entendam? Não tem como você fazer essa falsa ligação. Quem deveria realmente provar a existência dos deuses são as pessoas que afirmam que ele existe, no caso. Deveria ser muito fácil para um cristão provar o Deus deles. Reproduzam os milagres que Jesus fez, porque vocês teriam autoridades para fazer isso. Já que você crê em Jesus, aquele que crê em mim farão as obras que eu faço e até maiores. Vamos pegar pessoas que creem realmente em Jesus, façam essas obras, vamos fazer coisas diferentes, vamos parar de ficar só na teoria e vamos fazer as coisas na prática. E é esse, meus amigos. O vídeo de hoje é para a gente falar sobre a prova de Deus existir ou não, que na minha opinião tanto faz, não faz diferença se ele existe ou não. O questionamento tem que ser o questionamento ético e os modos operantes desses deuses. Se esses deuses realmente merecem ser seguidos pela humanidade, merecem ser amados pela humanidade, ou merecem ser apenas criticados. Particularmente, eu faço críticas a ideias, porque até o momento ninguém provou nada. Mas se um dia provar que Deus existe, aí sim, nesse dia a gente vai fazer críticas ao próprio Deus, porque um Deus que se diz bondade, um Deus que se diz bondoso e ser conivente com todos esses problemas do mundo, realmente não é um Deus que mereça ser seguido. Então, nesse caso, eu nunca adoraria esse Deus. Nunca eu seguiria esse Deus, porque eu não concordo nem um pouco com os modos operantes desse personagem. Para mim, ele não merece ser seguido.